artesãos e artesãos criativos, tudo bem? Aqui é a Ká e nessa aula eu vou te ensinar como personalizar um post-it. A gente vai criar tudo aqui do zero e depois eu vou fazer um outro vídeo onde a gente vai fazer toda a montagem deste post-it, tá? Então fica ligadinha que essa aula aí é super especial. Bom, para quem não conhece, o Freepik é um site aí que disponibiliza diversas imagens e diversos designs para que você consiga personalizar e criar a identidade visual dos seus produtos. A gente vai utilizar esse site, tá? De forma gratuita, para que você consiga ver que com elementos simples você consegue desenvolver um layout bem especial para os seus projetinhos. Como é um post-it que eu quero dar de brinde às clientes aqui da Ká, eu escolhi aqui a nomenclatura de Cute Girls. Cute quer dizer algo fofo, né? E Girls, garotas. Vou escolher uma imagem aqui que eu acho que vai ter tudo a ver, né, com o nosso post-it, vai ficar bem fofinho. Para que você consiga saber qual imagem que é gratuita e qual imagem que é paga aqui no Freepik, essas imagens que não possuem essa coroa dourada aqui, você consegue baixar. Então, essa imagem aqui você consegue baixar, essa aqui não, a não ser que você tenha a assinatura aí do Freepik. Vou escolher aqui, vou ir abaixando até selecionar a imagem que eu quero. Gostei dessa aqui, acho que tá bem fofa. Tem elementos para o nosso fundo, a imagem da menininha, acho que tá bem legal esse layout. Você vai clicar nele, aí vai abrir essa página aqui e você vai vir aqui em Downloads. Free Downloads. E vai baixar aqui totalmente gratuito esse download no seu computador. Aqui, como eu já deixo aqui no computador para poder abrir, né, o nosso zip, porque ele geralmente vai ser baixado em zip. Então, eu tenho aqui, já abriu no meu computador essa abinha aqui, e eu tenho o arquivo em AI, que é Illustrator, arquivo em EPS, arquivo em JPG, e aqui os documentos da fonte, a licença Free e a licença Premium. A gente vai utilizar para personalização do nosso projetinho o CorelDRAW, que é um programa que eu gosto muito para desenvolver as artes aqui da Ká. E aqui no CorelDRAW eu consigo abrir o arquivo tanto em AI, que é Illustrator, como o arquivo em EPS. Eu vou abrir aqui no AI, é só clicar e arrastar para dentro do nosso CorelDRAW. Ele vai fazer o download. E aqui ele tem a fonte, né, que aparece que tá no nosso projeto. Como eu não tenho essa fonte vai ser substituída, mas não tem problema. Vou clicar em OK. E vai abrir aqui o nosso projetinho. Ele já abre em curvas, tá vendo aqui que eu tenho vários pontos da imagem que eu consigo editar. E agora a gente vai começar a criar o layout do nosso post-it. Aqui eu tô no CorelDRAW, ele tá em A4 e eu vou colocar aqui paisagem para conseguir orientar melhor o nosso projeto, tá? Isso aqui é mais de gosto. Vou vir aqui na ferramenta de retângulo ou F6, vou clicar aqui e arrastar qualquer tamanho. Aqui em cima aparece as dimensões. Eu sempre gosto de trabalhar em milímetro, mas se você trabalhar em centímetro, é só alterar. Então, aqui de largura, eu vou colocar 40 milímetros, que no caso é 4 centímetros. E aqui 55 de altura, que no caso é 5,5 centímetros. Feito isso, eu já tenho aqui a nossa capa do nosso post-it. E agora, eu vou Ctrl+C, Ctrl+V, vou arrastar ele aqui e eu vou alterar a nossa largura para 3. Por que eu tô fazendo isso?
Quando a gente estiver montando o post-it, você vai entender. Isso aqui é a marcação e a delimitação da régua de encadernação que a gente vai utilizar no projeto. Então, aqui eu vou utilizar a régua de 3 milímetros. Vou colocar ele aqui, porque eu tenho também a dimensão da régua. É importante que você conte com esse espaçamento no seu projeto. E aqui, novamente, eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V e arrastar aqui. Para que você consiga arrastar rente ao seu projeto, você vem com o mouse, aparece logo aqui na pontinha nó e você arrasta para encaixar no outro nó. Aqui sim, eu vou ter a nossa lombadinha, o nosso roller, que vai fazer a lombada do nosso post-it. E eu sei que ele vai ter 1 centímetro, no caso aqui, 10 milímetros. Encaixo ele aqui. E agora aqui eu tenho tanto a capa como a lombada do nosso projeto. Eu vou ter que repetir esse processo aqui da capa para fazer o fundo do nosso post-it. Então, aqui, como eu vou repetir esse processo, eu vou clicar em selecionar, vou clicar aqui fora, né? Vou arrastar para selecionar a capa e a lombada, né? A lombada não, o nosso espaçamento, e vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, que aí eu vou duplicar essa parte. Agora, aqui, com o Ctrl selecionado, eu vou vir aqui nessa abinha e vou arrastar para espelhar essa nossa parte aqui e encaixar. Aqui eu já tenho o gabarito do nosso projeto, da nossa impressão do post-it, e eu sei que eu preciso ter uma sangria para dar o acabamento aqui da nossa capa. Então, eu vou agrupar, clico fora, arrasto e agrupo, ou Ctrl+G, tá tudo agrupado aqui, tá vendo? E eu vou vir aqui na ferramenta de contorno, contorno externo, e vou selecionar a opção aqui de 15 milímetros, que no caso vai ser 1,5 centímetro, que é a régua que a gente vai utilizar nesse projeto aqui. Vou alterar a cor aqui da linha só para que você consiga visualizar melhor. Venho com o botão direito do nosso mouse ou Ctrl+K e vou clicar em separar grupo de contorno. Aqui eu tenho a parte do nosso contorno, né, da nossa arte, e aqui eu tenho o centro que vai ser posicionada a nossa arte do post-it. Feito isso, a gente vai iniciar a personalização. Então, eu vou arrastar aqui com o mouse para a gente conseguir ver melhor a nossa imagem que eu baixei do Freepik. Venho aqui em desagrupar ou Ctrl+U e vou selecionar os elementos aí que eu quero posicionar na nossa arte. Vou ir arrastando aqui, porque aí eu vou conseguindo pegar uma parte de cada projetinho aqui que é o que eu quero, tá? Aqui, ó. Vou usar esse elemento. Deixa eu só olhar como que é o fundo. Tá vendo aqui que é o fundo da nossa arte? Então, vou posicionar ele aqui, vou arrastar e dimensionar. Lembrando que a sua arte, ela deve ser considerada com o layout aqui da sua sangria e não criar arte somente aqui, porque na hora que você for montar o seu post-it não vai ficar legal. Então, aqui dimensionei, né, de acordo com o que eu preciso. Vou clicar novamente aqui. Ou melhor, vou clicar nesse aqui que já tá selecionado. Opa. Aqui, ó. Vou dimensionar ele aqui. Tá certinho. Vou vir aqui em cima, em objeto, transformações e posição. Vai abrir essa caixa de diálogo aqui. Vou selecionar novamente. E aqui eu tenho a medida, que é a medida desse retângulo aqui do nosso projetinho. Para que você consiga espaçar e ficar aqui todos com o mesmo espaçamento. Vou aumentar 1 centímetro, 2, deixa eu ver se 3 tá legal. Não, tá muito curto, então vou aumentar mais aqui. Isso aqui é mais teste, tá? Aí, ó. Acho que essa medida aqui no meio tá bem legal e agora eu vou clicar em aplicar. É importante que você verifique aqui a quantidade de cópias. Eu sempre faço de 1 em 1, mas se você quiser colocar 2 aqui, ele vai
duplicar aqui 2 em 2, tá? Fica de acordo com o seu critério. Feito isso, eu vou clicar aqui fora, vou selecionar essa parte toda e vou agrupar o Ctrl G. Vou dar Ctrl C, Ctrl V para duplicar, porque eu quero também esse layout aqui na parte de baixo do nosso post-it. Vou clicar aqui em ordenar para trás da página. Tá vendo aqui que eu tenho as duas dimensões. Agora eu vou vir aqui, vou pegar esse layout aqui, que é o layout que eu quero manter na nossa arte, que é essa partezinha aqui. Tá em branco, tá? Mas depois que a gente selecionar e colocar a arte do fundo aqui, vocês vão conseguir visualizar melhor. Selecionar essas duas linhas aqui também. E vou arrastar aqui para o nosso projeto. Vou arrastar só essa linha aqui de baixo. Lembrando que você pode criar o seu projetinho de acordo com o que você quiser, tá? Aqui eu já tenho o fundo, tá vendo que ele tem aí as bolinhas de poá. Antes de eu terminar essa personalização, eu vou colocar o fundo para a gente conseguir se orientar melhor. Então, eu vou vir aqui em Objeto, Power Clip, colocar dentro do recipiente e vou selecionar o que eu quero que seja preenchido com esse fundo. Vou clicar com o botão direito, vou vir em Ordenar para trás da página. Vou tirar aqui a nossa linha, né, o nosso contorno externo, para que eu consiga tirar, é só vir no xizinho aqui debaixo do seu CorelDRAW e clicar com o botão direito. Ótimo. Eu vou vir aqui selecionar também esses pontilhadinhos e vou posicionar ele aqui de acordo com o que eu quero. Vou agrupar e vou duplicar ele aqui para nossa lateral. Novamente, arrastar ele aqui e acho que tá bom. Vou só diminuir aqui para manter aqui o tamanho, a nossa margem, a nossa base guia, tá? Aqui fora, você lembra que eu tinha arrastado a sombra do nosso projetinho? Então, eu vou vir aqui, para que não fique essa sombra enorme, né? Aqui como tá vendo? É um quadrado bem grande aqui da nossa sombra. Eu vou vir aqui com a ferramenta de cortar e vou cortar apenas a sombra, que é o que eu quero para o nosso projeto. Feito isso, eu cortei aqui, venho no mouse, né, na ferramenta de seleção e vou reposicionar aqui de acordo com a nossa arte. Tá vendo aqui que eu já tenho a sombrinha do nosso projeto. Você pode arrastar ela aqui de acordo com o que você desejar. Vou selecionar essa parte toda aqui que a gente acabou de desenvolver. Vou agrupar o Ctrl G, vou dar Ctrl C, Ctrl V para duplicar e vou arrastar aqui para baixo. Clico novamente, né? Não é necessário clicar, na verdade, porque se você dá duplo clique, você vai rotacionar. Você pode fazer dessa forma, rotacionar a imagem, vou fazer aqui para vocês, mas não é como geralmente eu faço aqui na K, tá? Vou mostrar aqui como eu faço. Aqui você rotacionou, mas na verdade eu só clico aqui com Ctrl selecionado e arrasto. Eu já tenho aqui o nosso elemento. Tá vendo aqui que tá sobreposto a nossa linha guia? Só vou trazer as linhas guias aqui para frente, porque eu consigo me orientar melhor. Ordenar para frente da página, tá? Você consegue abrir essa abinha de seleção com o botão direito do seu mouse. Esses outros elementos aqui do FPI que eu não vou utilizar, então eu vou deletar. E aqui eu vou usar essa bordinha aqui, só que eu vou fazer somente a nossa capa. Então, aqui é a nossa capa do post-it e aqui é o fundo. Vou clicar aqui, vou meio que posicionar ela aqui de acordo com o que eu acho que tá interessante no projeto.
ordenar para frente. E aqui, com o Shift selecionado, eu vou clicar na nossa linha guia. Opa, eu preciso desagrupar ela aqui, ela tá toda agrupada. Com o Shift selecionado, eu vou selecionar apenas a capa. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu vou clicar agora com o C do mouse, ou seja, eu centralizei ela bem rente ao seu projeto, e vou dar Ctrl E para ficar tanto selecionada e tanto posicionada ao centro e também com a base da altura do seu projeto. Vou redimensionar ela aqui e tá ok. Acho que tá perfeito de acordo com o que eu quero no nosso projetinho. Vou selecionar as guias aqui, que são as guias de fora do nosso projetinho. Tá vendo aqui que eu consigo visualizar o que está sendo selecionado. Aqui, ó, eu tenho as linhas, que é o que eu quero. Aqui tá faltando duas, mas na hora da gente posicionar ele aqui, eu consigo me orientar melhor, tá? Opa, ele tá aqui no fundo. Vou clicar fora e arrastar e dar Ctrl Up no seu teclado ou ir clicando até aparecer aqui ordenar para frente do seu projeto. Vou ordenar isso aqui para trás, que fica mais fácil. Vou ordenar tudo para trás, ordenar para trás. E aqui eu já tenho as nossas linhas, ordenar para frente, ordenar para frente. Vou ordenar aqui novamente. Opa, isso. Ctrl Page Down, eu vou jogar ele recuar um pouquinho para que eu consiga ver a nossa linha guia aqui, que é o que eu quero. Não tô gostando dessa linha guia, vou fazer de uma outra forma. Eu vou deletar essa aqui, vou vir com a ferramenta de mão livre, vou clicar, segurar para aparecer aqui, ó, linha de 2 pontos. Vou dar um clique aqui na nossa aba, vou arrastar e dou um clique aqui interno. Ok, vou mudar a cor da nossa linha com o botão direito do mouse, eu clico aqui e vou preencher de branco. Aqui em cima eu consigo alterar a espessura do nosso contorno. Então, eu gosto muito de usar o 0,4 e aqui eu consigo também alterar e colocar ele como pontilhado. O pontilhado você consegue personalizar de acordo com o que você quer, tá vendo aqui? Eu consigo aumentar aqui, ó, o espaçamento dele ou diminuir. Aqui eu vou aumentar, substituir, eu acho que tá interessante. Mas aqui, de qualquer forma, eu ainda vou clicar 2 vezes aqui, vai abrir essa linha aqui, né, essa janelinha do nosso contorno, e aqui eu vou colocar alinhar traços, canto redondo, escala com o objeto. Deixa eu ver se melhorou. Não tô gostando ainda. Vou vir aqui, vou tentar alterar para um que eu goste. Deixa eu ver aqui. Também não tá legal. Isso é muito teste, tá? Vai de acordo com o que você quer para o seu projetinho. Vou deixar esse aqui mesmo, que eu acho que tá legal. Não tô gostando. Vamos abrir aqui de novo. Vamos alterar mais um aqui pra me ver. Deixa eu ver se tá ótimo. Agora sim. Vou dar Ctrl C, Ctrl V e vou arrastar para posicionar aqui como eu quero. Seleciono as duas, agrupo e com o Shift eu clico nessa extremidade, nessa faixa do meio. Dou Ctrl C para alinhar e ter o mesmo espaçamento de uma base para outra. A gente já tá quase finalizando o nosso projetinho. Vou aqui deletar essas linhas aqui que ficaram do nosso projeto. Vou aproximar aqui com o mouse, tá? Para que eu consiga selecionar tudo bem certinho. Essas partes que eu não quero. E aqui também eu vou deletar isso aqui, porque não é o que eu quero escrever na nossa imagem.
Opa, eu tenho aqui elementos ainda da arte. Quando eu consigo aqui, ó, tá vendo? Vou selecionar tudo aqui, ó. Tá vendo que eu consigo ver o que tá selecionado na nossa imagem? Então, eu tenho 3 linhazinhas aqui em cima, que não é o que eu quero também para o nosso projetinho. Só clicar aqui e deletar. Deixa eu ver aqui se tem mais algo. Não, tá tudo certinho. Vou agrupar todos esses elementos aqui. Vou dimensionar a nossa imagem para que ela fique do tamanho da nossa capa. Ela tá para trás, né? Eu vou colocar aqui para frente da nossa imagem e vou diminuir mais um pouquinho. Vou com o Shift selecionado, Ctrl C, Ctrl V, para posicionar e orientar essa nossa arte aqui bem ao centro da nossa imagem. Eu ainda tô achando que ela tá bem apertadinha com o nosso limite, né? A nossa guia aqui. Vou diminuir um pouquinho. Agora sim, eu acho que tá perfeito. Eu vou fazer um contorno aqui para dar um sobressalto à nossa imagem, que eu acho que vai ficar bem legal. E vou clicar aqui. Vou diminuir a opacidade, né? A cor e também o tamanho da nossa sombra na nossa imagem. Vou diminuir para 3 aqui. Tá ótimo. Ficou bem legal. E agora aqui eu vou escrever alguma frase ou algo que eu queira no nosso post-it. Seja feliz. Vou alterar a fonte aqui. Uma fonte que eu acho que vai ficar legal com o nosso projeto. Vou mudar essa aqui para outra fonte. Vou deixar 2 fontes. Alterar isso aqui, eu acho que ficou melhor. Deixa eu mudar aqui. Isso aqui vai muito de gosto, tá? Escolhe uma fonte que você acha que vai ficar legal para o seu projeto. Enviar. Gostei dessa fonte aqui. Vou diminuir o tamanho. E agora eu vou posicionar aqui o feliz. Vou aproximar ele um pouquinho aqui. E também vou arredar ele um pouquinho pra cá, tá? Pra dar um efeitinho na fonte. Como que eu faço isso? Tá vendo que eu tenho a ferramenta de texto e a de seleção. Tá toda a fonte aqui, ela tá selecionada. Então, eu vou dar com o Shift apertado do seu teclado. Vou arrastar, que eu sei por quê. Eu selecionei, tá vendo aqui que elas ficaram preenchidas de preto? Então, eu sei que eu selecionei a palavra feliz. Com isso, eu consigo ir arredando aqui, posicionando como eu quero a nossa frase. Acho que aqui tá ótimo. E agora sim, eu vou posicionar aqui ao centro do nosso círculo. Posicionar aqui, acho que tá ótimo. Eu troco o raiola pra mim e cagou, ele tá até soluçando. E aqui eu acho que tá perfeito. Vou mudar a cor da nossa fonte. Para isso, eu vou selecionar aqui a cor da nossa faixa para poder casar e ficar um elemento aí que se converse entre si. E vou preencher aqui a nossa fonte. Deu um erro aqui, não sei porque que não tá. Agora sim. Deixa eu alterar para ver se eu consigo alterar. Perfeito. Vou deixar dessa forma aqui. E eu vou fazer uma sombra aqui também nessa nossa frase. Então, eu vou dar Ctrl C, Ctrl V. Tá vendo aqui que eu copiei ela? Vou retornar, desfazer o que eu fiz e vou preencher tudo de preto novamente. Vou vir aqui na ferramenta de transparência,
logo aqui em cima, eu sempre seleciono a nossa primeira opção, que é transparência uniforme. Aqui eu não vou alterar nada e aqui eu vou colocar 70. Isso é muito de gosto. Se você quiser deixar os 50, aumentar para 80, você vai entender melhor aí na hora que eu arrastar para trás aqui para você consiga visualizar melhor. Feito isso, eu vou deixar 70, que é o que eu geralmente uso. Ctrl Page Down no seu teclado, eu vou jogar para trás da nossa imagem. E aqui eu vou alterando a nossa sombra, né? Você consegue ir movimentando ela aqui. Acho que 70 ainda tá escuro, vou colocar 80, 90. Aí, eu quero uma coisa bem delicadinha. Então, eu sei que a nossa sombra, ela tá posicionada aqui. Se você quiser acrescentar mais alguns elementos, eu vou vir aqui com a nossa ferramenta texto, eu vou acrescentar aqui alguns pontinhos na arte, porque eu acho que vai dar um toque especial aqui. Vou mudar para nossa fonte caviar, vou dimensionar e vou colocar ele aqui, logo abaixo. Vou dar a sombra também, Ctrl C, Ctrl V, preencho de preto, venho na ferramenta transparência, transparência uniforme, e vou colocar 90 de acordo com o que eu coloquei logo aqui em cima. Ctrl Page Down, eu joguei para trás o nosso elemento e agora eu consigo posicionar aqui a sombra conforme eu quero no projeto. Para mim aqui tá ok. E a gente já vai finalizar a nossa arte. Só que aqui eu quero colocar a nossa logo, né? A nossa identidade da nossa empresa. Então aqui tá Freitas Personalizados. Vou colocar o arroba do Instagram, né? Que é K Freitas Personalizados. E aqui eu vou colocar o nosso WhatsApp. 31 98257 1805. Isso aqui você pode fazer de acordo com a sua marca mesmo. Se quiser colocar o logotipo, algo assim, fica totalmente a seu critério. Vou alterar a fonte aqui e vou selecionar e vou deixar bem aqui ao centro também o nosso projetinho. Para dar um efeito especial, eu vou selecionar novamente a ferramenta retângulo. Vou arrastar aqui e posicionar aqui bem ao centro. Vou selecionar o nosso amarelinho da arte mais clarinho, vou preencher, tirar o contorno. Para que você consiga preencher o retângulo, é só clicar com o botão esquerdo do seu mouse, você preenche. E com o botão direito, você retira o contorno ou também preenche ele em uma cor que você queira, tá? Aqui eu não quero preenchimento. Vou deixar dessa forma e eu vou arredondar os cantos do nosso retângulo aqui. Com o cadeadinho aqui fechado, você consegue alterar todos os lados com o mesmo tamanho. Se o quadradinho estiver aberto, eu vou mostrar aqui para você, você altera apenas o lado que você está dimensionando aqui. Então, por isso que eu deixei o cadeadinho fechado, tá? Clico aqui, Ctrl Down, Ctrl Page Down, né, no nosso teclado. Vou dimensionar aqui novamente. Vou fazer também uma sombrinha aqui, nessa nossa forma que a gente acabou de criar. Preencho de preto, ferramenta transparência, transparência uniforme e vou alterar para 80. Page Down para jogar para trás nosso elemento, vou dar 90 para ficar mais clarinho. E tá pronta a nossa arte. Aqui eu tenho a arte que a gente vai fazer, né, o preenchimento da nossa capa. Mas eu sei que eu preciso também de uma guarda. O que seria essa guarda, né? Seria o acabamento que a gente vai dar interno no nosso post-it. Como que eu faço o cálculo desse tamanho que eu vou precisar para essa arte?
Aqui eu tenho as linhas da nossa capa e eu vou vir aqui, ó, com a ferramenta de retângulo, clico no primeiro nó, né, da nossa capa e vou até o final. Eu tenho a nossa base total aqui, que no caso ficou 96, né, milímetros, que é 9,6 centímetros por 5,5 centímetros ou 55 milímetros. Venho aqui com a ferramenta de sombreamento e vou selecionar contorno. Só que em vez de contorno externo, como a gente fez aqui, eu vou fazer um contorno interno. Só que eu não vou poder dar esse espaçamento como a gente fez aqui fora. Por quê? Porque senão na hora que eu virar essa basezinha aqui pra dentro, vai ficar um espaço ainda mostrando o nosso roller, porque a nossa arte vai ficar somente desse tamanho e não é o que eu quero. Então aqui, ao invés de 15 milímetros, eu vou deixar apenas 1 centímetro, que vai ser aí a margem de segurança para nossa arte, para nossa guarda interna. Clico com o botão direito ou Ctrl K e vou separar o grupo de contorno. Então, agora eu sei que esse tamanho aqui é o tamanho da nossa arte interna. Aqui eu não preciso mais das linhas guias que a gente utilizou no nosso projetinho. Eu vou clicar em todas aqui, vou agrupar, vou agrupar elas aqui, vou arrastar aqui para fora e vou agrupar, porque eu vou deixar tanto a arte desse post-it como o gabarito para que vocês consigam baixar aí no nosso Instagram do nosso ateliê, tá? Que é o Instagram próprio do kfreitas.cursos. Eu vou deixar tudo explicadinho logo aí na descrição do vídeo. A nossa guarda, eu quero manter o nosso fundo aqui. Então, eu vou dar Ctrl C, Ctrl V. Venho em Objeto, Power Clip, vou colocar dentro aqui da nossa guarda. Vou tirar o contorno e agora eu tenho tanto a capa do nosso post-it, como também a guarda interna. E agora aqui, tá vendo que nossa página, a nossa orientação da nossa impressão tá em paisagem. Eu vou deixar em retrato, vou agrupar essa parte toda aqui que a gente criou e vou posicionar aqui para que a gente consiga fazer a impressão do nosso post-it. Vou rotacionar essa parte aqui para poder caber aqui também, tá? Arredar um pouquinho, porque eu não quero elas grudadinhas assim. Deixar aqui mesmo, para depois eu explicar mais uma outra charada para vocês, tá? Ctrl C, Ctrl V, vou duplicar para poder preencher a nossa página aqui, né? Que é o que eu quero. Aqui, ó. Eu sei, então, que uma página A4, deixa eu só posicionar ela aqui de acordo com essa, pra gente consiga se orientar e cortar melhor na hora que eu estiver posicionando a nossa arte. Eu sei que então uma arte de post-it, tanto a capa como a parte interna, cabe 3 em uma folha A4. Clico fora, arrasto, seleciono tudo e vou em agrupar. Agora que eu agrupei todo esse elemento, eu quero centralizar também a nossa página de impressão. Então, eu vou apertar o P do nosso teclado, que agora sim eu tenho a nossa arte toda selecionada e posicionada para a gente poder fazer a impressão. Para fazer a impressão é super simples, eu venho em Arquivo, Imprimir, vou selecionar a minha impressora, essa aqui que a gente vai utilizar é a L805 jato de tinta. Vou olhar as preferências aqui, eu já tenho uma preferência para o papel, tá? Que a gente vai utilizar. Vou alterar aqui para vertical, só para que vocês consigam saber qual a configuração que eu uso, tá? Na impressão das minhas artes, eu uso papel comum, qualidade alto, mais opções, eu coloco aqui em correção de cores personalizado, venho em avançado e altera aqui, ó, modo de cores RGB, gama 2.2 e eu coloco brilho 5, contraste 3, saturação 3 e densidade 0. Dou OK.
Não altero mais nada, clica em OK. E agora eu vou vir em aplicar. E agora é só mandar imprimir aí o seu projetinho. Vou imprimir 2 páginas pra gente fazer bastante post-it. Ou melhor, vamos imprimir 3 páginas. E agora é só mandar imprimir aqui. Bom, meninas, é isso. Nessa aula eu ensinei para vocês como elaborar a personalização, né, do seu post-it. E no próximo vídeo eu vou ensinar como realizar a montagem do seu post-it e personalizar esse chaveirinho aí ou essa lembrancinha mega especial para o seu cliente. Espero que tenham gostado. Um super beijo e nos vemos no próximo vídeo.